Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre IPTU e leilão. Vou trazer para vocês uma decisão do STJ que pode ter relevância aí para você que pretende arrematar, comprar algum bem em leilão, algum imóvel que tem dívidas do imposto, do IPTU. Então, essa decisão é muito importante para a gente criar aí um nível de consciência, uma atenção redobrada aos editais do leilão. Enfim, a gente vai entender tudo de forma muito simples, objetiva e sem mistério aqui no canal hoje. Vamos lá? Eu já estou aqui com meu cafezinho sem açúcar, como sempre, tá? E hoje nós vamos falar sobre essa questão envolvendo os débitos do imóvel e a arrematação desse bem em leilão. Veja só, quando a pessoa arremata um bem em leilão, ela fica às vezes com questionamento. Eu sou responsável por aqueles débitos que tem no imóvel? Quando eu vou comprar um imóvel em leilão, eu vejo lá que ele tem um rol de dívidas de IPTU vinculados, aquele bem está cheio de dívidas de IPTU. Se eu arrematar e pagar o preço, isso já está incluído o valor do imposto ou não? Eu vou pagar e ainda vou ter que quitar aqueles impostos que estão no imóvel. Para a gente chegar até onde eu quero com o encontro de hoje, que é falar sobre essa decisão do STJ, eu preciso deixar todo mundo aqui no mesmo nível, tá? No sentido de, vocês sabem como é que funciona um leilão? Mais ou menos. Eu não sou especialista nisso, não trabalho com leilões, não é minha área mesmo, mas eu só vou dar uma pincelada para todo mundo ficar no mesmo nível e entender o que eu tô falando, entender essa decisão recente do STJ. Então, se você não tem paciência para isso, já pula para o final do vídeo para você ir até o contexto da decisão. Mas eu recomendo que você fique, vai ser rapidinho, eu prometo, não quero que você perca tempo comigo aqui. Então, como é que funciona essa questão do leilão? Geralmente, alguém cobra alguém. Existe uma pessoa que está cobrando e uma pessoa que está devendo. Essa pessoa não consegue quitar o valor que ela está devendo e aí, judicialmente, é considerado ali, é determinado penhora de bens. Então, aí a pessoa, no caso, tem um imóvel, por exemplo, aquele imóvel vai ser avaliado por um profissional especializado, um perito, enfim, especializado, nomeado pelo juiz. O juiz nomeia alguém para fazer avaliação, para ter uma ideia, o valor de mercado daquele imóvel, para isso servir de referência para os lances no leilão, né? Então, aí é avaliado esse bem. Depois desse momento, sabendo o valor, é designado então o leilão através do que? Uma regra do jogo, gente. Regra do jogo. Um edital. Esse edital vai dizer quem pode participar, o que é, qual vai ser o dia, o horário, qual é o valor de mercado para a pessoa saber se ela tem condições de participar desse leilão ou não. Enfim, tem todas as regrinhas lá contidas, inclusive, aí, primeira informação importante, a questão de responsabilidade sobre os débitos de IPTU. Lá pode ter alguma regrinha dizendo assim, ó, você que vai arrematar, você que vai pagar o valor, você vai ficar responsável pelas dívidas de IPTU. Então tem que sempre verificar o edital. O edital é uma peça muito importante nisso aqui que a gente está conversando hoje. Então beleza, tem lá o edital com as regras, vou participar, dei o lance, fiz o pagamento nos termos que estavam as regras do edital, tudo certinho. O juiz vai homologar, ele vai dizer tá tudo certo com esse leilão. Para quê? Certificando que realmente você pagou, que você arrematou, tudo certinho. Alguns documentos vão ser providenciados ali nesse trâmite, que são documentos importantes para você levar lá no registro de imóveis e falar, ó, esse bem aí agora é meu, tá aqui a documentação, faz a transferência para o meu nome. Joia? Então, isso aqui é, nossa, uma coisa muito... Quem entende de leilão realmente, quem trabalha com isso, pode contribuir aqui nos comentários, tá? Porque isso aí não é a minha área, eu só tô dando, né, um spoiler, assim, mais ou menos para ninguém ficar perdido, mas informações simples, superficiais, mas que já vão servir para você entender o que eu quero com o encontro de hoje, explicar para vocês o que acontece com relação a essa responsabilidade do imposto. Então eu vou deixar o julgado aqui para vocês. Não é ainda o mais recente, tá?
É um julgado que já existe no STJ que orienta casos semelhantes da questão de observância do edital. Então, se houver previsão no edital que o arrematante é responsável pelos impostos que estão contidos ali, vinculados àquele bem, ele vai ser o responsável por aqueles débitos, ok? Então, estou colocando aqui o julgado para vocês, vocês podem entrar, consultar, enfim, pesquisar aí na internet para estudar mesmo, mas, então, via de regra, o STJ, ele possui essa indicação sobre a vinculação ao edital, só que nós temos um tema que ainda está pendente de julgamento, então ainda não tem nada conclusivo no STF. 1134, tô pegando minha colinha aqui que eu confundo às vezes o número. Então é o tema repetitivo 1134 no STF, ele está pendente ainda de julgamento. Esse tema 1134, ele discute se a responsabilidade por débitos de IPTU anteriores ao período da arrematação. Então, o que a gente tem hoje de cenário? Vinculação ao edital. Então, se no edital disser que a pessoa que arrematar, ela fica responsável, beleza. Só que, e o que o imóvel já tinha, né, de débitos? Agora, observem o caso. Estou deixando aqui novamente o julgado para vocês consultarem. Vou explicar o caso concreto. A pessoa, ela arrematou o imóvel, tudo certinho. Não falei para vocês que tem aquela parte da documentação que a gente precisa levar no registro de imóveis? Se não leva isso no registro de imóveis, não tem a transferência formalizada. Ela arrematou, é dela, mas não está formalizado que é dela, porque ela precisa dessas documentações do processo, que seja expedida essa carta de arrematação para que ela leve no registro de imóveis e faça a transferência, tudo certinho, formalizado. Então, nesse caso em concreto, o que a pessoa foi discutir no judiciário? Ela entrou com processo para reclamar o quê? Ela arrematou, mas devido a essa demora do Poder Judiciário para expedir a documentação que ela precisava para levar no registro de imóveis, ela não fez o que a gente chama tecnicamente de imissão na posse. Ela não entrou lá na propriedade, no imóvel, ela não está lá. Ela arrematou, mas ela ainda não exerceu a posse dela, ela ainda não entrou lá, não fez nada. Por quê? Porque estava esperando essa carta de arrematação. Só que nesse meio tempo, devido à demora do Poder Judiciário, foi gerando débitos de imposto e ela não queria efetuar esse pagamento porque ela disse que não conseguiu entrar no imóvel, não conseguiu ir lá registrar no registro de imóveis, fazer a transferência, e por isso ela achava injusto fazer o pagamento. E aí essa recente decisão do STJ, que eu coloquei julgado aí para vocês, vou deixar aqui na tela novamente, ele disse que sim, mesmo que ela não tenha entrado no imóvel, feito o que a gente chama de imissão na posse, se ela arrematou, se o imóvel ali é dela, só falta registrar e assim ser considerado, ela é responsável por esses débitos de IPTU que estão sendo vinculados ao imóvel, tá? Todo esse período, mesmo se não ocorreu esse fato da imissão na posse. Agora, com relação a esse tema que está sendo discutido ainda no STF, que ainda não tem nenhuma conclusão até o momento dado, olha a data que esse vídeo está sendo publicado, tá? Porque se no futuro acontecer alguma mudança, eu vou colocar aqui nos comentários, vou fixar e vou atualizar vocês. Agora, já pegando o gancho aqui, e vamos terminar o vídeo com essa pergunta, porque uma coisa acaba, né, eu estudando o conteúdo para trazer aqui para vocês, me deparei com muitas pessoas questionando na internet se existe um prazo para o imóvel ir a leilão, porque como vocês bem sabem, eu já falei em algumas oportunidades aqui no canal, dívida de IPTU, o próprio imóvel objeto, ele pode ir a leilão para fazer aí a quitação dos impostos que estão vinculados ao imóvel. Então, o próprio bem pode ir a leilão. Então, quando a pessoa recebe uma cobrança de execução fiscal, cobrando IPTU do imóvel dela, ela fica desesperada. Eu vi muitas pessoas na internet desesperadas, querendo saber se existe prazo para o imóvel ir a leilão. Isso eu vou responder para vocês com muita naturalidade de quem vê isso na prática. É muito difícil
o imóvel logo de primeira ir a leilão. Por quê? Porque sempre o município vai buscar o quê? Coisas líquidas. Ele quer dinheiro em conta, que é só fazer uma transferência para a conta do município e acabou. Ele quer coisas que sejam mais palpáveis, porque via de regra, quando a gente tem um bem que vai a leilão, ele sempre dá uma desvalorizada. Por isso que muitas pessoas gostam de leilões, porque elas conseguem adquirir coisas abaixo do valor de mercado muitas das vezes, né? Porque dá uma desvalorizada. Então, todo esse trâmite de ir para leilão e, enfim, todo o trâmite do leilão em si, até conseguir lance, se alguém, né, arrematar esse imóvel, é uma coisa muito morosa para o município que quer ir atrás de coisa ali que está mais acessível. Mas isso aqui não é da minha cabeça. Existe um artigo na Lei de Execuções Fiscais que eu vou colocar aqui para vocês que estabelece uma possível ordem para as coisas acontecerem. Então, primeiro vai em conta bancária, primeiro dá prazo, né, para a pessoa pagar a dívida do imposto. Se ela não paga, não apresenta nenhum tipo de defesa, aí sim o município vai solicitar aí meios de encontrar o dinheiro da dívida. Então, ele vai atrás de conta bancária, ver se a pessoa não tem investimentos, né? A pessoa opera em bolsa de valores, por exemplo, vai atrás do patrimônio. O imóvel, eu posso dizer para vocês que na prática é uma das últimas coisas que são consideradas. E aí, então, não existe um prazo certo para isso acontecer. Isso depende de com que velocidade acontecem os atos na vara específica que o seu processo está. Tem varas que a gente tem assim 2, 3 anos para citar o devedor. Então tem outras que são muito rápidas ali, questões de meses, já está dando andamento, já está pedindo bloqueio de conta. Fora que, né, a gente tem a possibilidade de protesto em cartório do devedor. Então, muitas das vezes não precisa nem de um processo. Já está autorizado o protesto do nome em cartório, que também agiliza a questão de providências, porque ninguém quer ficar com o nome protestado. Isso prejudica vários atos, né, da vida civil. Então, não existe um prazo. Isso pode acontecer, não é a primeira alternativa do município, mas isso pode acontecer e não existe um prazo em lei para isso acontecer. Existem várias variáveis e aí é importante você procurar um profissional especializado para identificar naquele teu processo se o risco está iminente ou não. Só para vocês entenderem como não é tão simples assim de oferecer o bem para fazer pagamento. Já algumas das vezes aconteceu de eu receber clientes aqui no escritório que tinham mais de um imóvel e que aquele em objeto de execução, por algum motivo, a pessoa não tinha mais interesse naquele imóvel e ela estava nem aí, no português claro, para essas dívidas de IPTU. Então, o que ele sugeriu foi: doutora, ingressa nesses autos, entra nesse processo e pode oferecer esse imóvel a leilão. Eu não preciso dele, eu tenho outros, né? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho esse imóvel, então pode oferecer. E a Fazenda Pública, o município, na oportunidade, não aceitou. Ela deu preferência em tentar fazer localização de patrimônio, de dinheiro em conta, de investimentos, antes de aceitar o bem em leilão. Então, não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Isso pode ter algum tipo de diferença. Eu conheço um fulano de tal que a primeira medida foi o leilão. Tudo bem. Pode acontecer isso, não vou excluir a possibilidade porque eu não conheço todos os processos do mundo, né? Então, eu tenho a referência com relação ao meu trabalho, dos casos que eu me deparo aqui no escritório e dos próprios estudos de processo que a gente faz na vida acadêmica, mas não é a prioridade, tá? Então, não significa que você pode esquecer a dívida, que o leilão nunca vai acontecer. Ele vai acontecer um momento se não for localizado outro tipo de patrimônio. Tenho certeza que esclareceu a dúvida de muitos vocês aqui do canal. Não deixem de fazer a inscrição, dar like nesse vídeo para ajudar gratuitamente esse trabalho que eu faço para vocês, gratuito. E não deixem de aproveitar os outros conteúdos que já tem aqui no canal. Tem bastante vídeos gravados aqui, tá? Aos poucos eu tô tentando atualizar alguns que tem muitos que já estão assim antigos, né?
mas a maioria deles já está atualizado, tem muito conteúdo recente que eu gravei, super relevante. E se você tiver algum outro tema que tenha dificuldade de encontrar soluções, deixe nos comentários. Esses comentários eles podem servir para mim de ideia de outros temas que eu posso trazer aqui no canal, tá bom? Esse conteúdo aqui é feito para vocês, então aproveitem esse espaço colaborativo. Um abraço, um café e até o nosso próximo encontro.